Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre a importância da educação em saúde, a importância da formação de médicos em municípios do interior do estado. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o Diogo Galvão, que é o diretor acadêmico da Faculdade Tiradentes, que está implantando uma faculdade de medicina em Goiânia. Diogo, muito bom dia para você. Obrigada por estar aqui com a gente. Qual a importância de se ter uma faculdade de medicina numa cidade do interior? Goiânia está mais perto aqui da região metropolitana, não só do Recife, quanto a João Pessoa também, mas é afastada dos grandes centros, né? Onde a gente costuma ver grandes faculdades montando. Isso vai ser um grande diferencial para a região, né? Sim. Bom dia a todos. É muito importante uma faculdade de medicina no município como Goiânia, primeiro porque surgiu da Lei dos Mais Médicos, de 2000, e uma lei que estabelece algumas diretrizes para que os cursos de medicina possam ser autorizados. E uma dessas diretrizes é a descentralização, ou seja, é fazer com que a gente possa fixar médicos em outras regiões que são carentes, que muitas vezes os médicos eles ficam concentrados em grandes centros urbanos. Então, existe uma série de pré-requisitos dentro dessa lei que faz com que a gente possa levar para o município através de uma integração com o Sistema Único de Saúde muito forte, o curso é extremamente integrado e a gente possa aí ter uma série de melhorias implantadas no município. Então, além do próprio curso, só movimenta a cidade do ponto de vista econômico, com contratação de funcionários, também indiretamente outros negócios vão surgir, existe o benefício direto para a saúde da região. E aí afeta a 12ª região de saúde ali inteira e não apenas Goiânia. O benefício é geral. Todo mundo que está ali por perto vai ser beneficiado, né? Isso. Pela formação desses médicos. As aulas não começaram ainda, não é isso? Começaram já. Já começaram? Já começaram. A gente já tem turma conosco, são 50 alunos de medicina agora. Olha. É importante frisar que, por exemplo, um desses benefícios diretos é que desses 50 alunos, 5 são bolsistas integrais. Isso faz parte também de uma contrapartida pelo Programa dos Mais Médicos. Então, são munícipes de Goiânia com 100% de bolsa, passam por um processo seletivo com as regras do ProUni, mas com algumas questões específicas. Uma comissão interna avalia esses alunos, com uma profissional de serviço visitando a residência deles. Depois disso, há uma avaliação interna por uma comissão que avalia se de fato a gente cumpriu com todos os pré-requisitos, depois é auditado. Perceba que assim, uma bolsa em medicina é um sonho. E a gente teve uma experiência muito bonita que no dia da inauguração a gente conheceu a mãe de uma aluna que é bolsista, por coincidência. Ela viu que estávamos lá, ela perguntou: vocês são da Faculdade de Medicina? E a gente disse que sim, ela ficou extremamente emocionada e disse que, na realidade, foi a avó de uma aluna, que o sonho da filha dela foi realizado. E ela nunca imaginava que a filha pudesse estudar medicina, principalmente em Goiânia. No município dela. Isso. E depois a aluna se encontrou conosco também, ela estava lá no dia para uma aula prática. E foi muito bonito ver que esse sonho foi construído desde a infância. São alunos excelentes, porque também a nota do Enem é considerada no processo seletivo. Sim, ou seja, eles tinham que ter uma boa pontuação do Enem para concorrer à bolsa, né? Justamente. E a perspectiva desse aluno é diferente, porque ele é de Goiânia, então ela disse pra gente: olha, eu quero ficar aqui, eu quero devolver aquilo que eu estou ganhando para o próprio município. Então você também está contribuindo para a fixação de médicos na região. Ou seja, essa é uma das contrapartidas. Existem outras contrapartidas que são bem interessantes e merecem ser destacadas também. Um caso como esse, né? E esses 5 alunos não serão os únicos, né? Virão outros 5 nas próximas turmas. Isso. E qual a importância disso não só para uma pessoa, um jovem que quer realizar um sonho de fazer uma faculdade de medicina, mas para o município? Esse médico que vai ser formado, ele sendo filho da cidade, tendo passado por situações delicadas, né? Até para conseguir ter o direito de ter essa bolsa. Esse médico, ele vai ser diferenciado? Vai ser sim. A própria proposta do curso de medicina já é diferenciada porque, como eu disse no início, há uma integração com o SUS. Uhum. Desde o primeiro período, os alunos eles participam, eles emergem nas unidades básicas de saúde
com uma disciplina que é chamada de PIESF, que é uma integração de saúde da família, de ensino de saúde da família, e eles vão do 1º ao 8º período, eles vão dentro das unidades básicas de saúde, os grupos são divididos, cada grupo fica os 4 anos no mesmo local para poder ter um acompanhamento longitudinal. Eles participam efetivamente da rotina do SUS, conhecem o sistema, propõem projetos de intervenção, fazem visitas domiciliares, ou seja, o aluno ele conhece a realidade local desde o início, contribui, porque a partir do momento que tem um estudante ali inserido também, você movimenta todo o sistema dentro daquele espaço, porque as pessoas também acabam melhorando a qualidade do atendimento, porque estão ali como preceptores e precisam fazer de forma qualitativa, porque o aluno está ali aprendendo também. E, consequentemente, ele vive uma realidade e passa a entender a importância de estar ali dentro e prestando serviço para a comunidade. Então, esses alunos são da comunidade, estão ali dentro, esses bolsistas, acabam convivendo e também compartilhando com os demais alunos a sua realidade. Então, trata-se de um esquema que é cíclico, que, obviamente, esse aluno ele pode, e a gente entende que boa parte deles vai se fixar em Goiânia, porque um dos fatores de fixação é a família também, Sim. Quando você está próximo da família, mas, principalmente, os outros também vão ser impactados pelo modelo do curso. E isso para a gente tem sido uma experiência bem interessante. Isso vai fazer a diferença para a saúde dos pacientes que vão ser tratados por esses estudantes? Vai sim, porque você tem, como eu disse, um acompanhamento qualitativo. A gente tem preceptores que atuam junto com os estudantes, há treinamento de preceptoria dado pela própria instituição, são médicos experientes, mas que, obviamente, com esse acompanhamento, eles acabam também criando um elo muito forte com os estudantes e cada vez mais melhorando o serviço que eles prestam. Então, a comunidade ganha com isso, diretamente. Eu acho que um outro benefício também que é importante destacar é que uma outra contrapartida que o município ganha é que 10% do faturamento bruto da instituição anual, ele é direcionado para o SUS. Olha, ou seja, vai melhorar a estrutura de saúde do próprio município. Isso, existe um COAPS, que é um contrato de ensino à saúde, que é firmado entre a instituição, o município, no caso de Goiânia, com toda a região, a 12ª região, né, um COAPS integrado, porque a gente tem um raio de influência ali, não apenas em Goiânia, e estabelece quais são os critérios de repasse desses 10%. Então, você vê ali que existem projetos voltados para a formação de equipe de saúde, investimento em infraestrutura. A instituição não dá o dinheiro. A instituição estabelece, através desse contrato, a instituição e secretaria, quais são as contrapartidas. E aí a gente é auditado anualmente para comprovar, de fato, que esse valor foi repassado para o município. Então, aí você imagina construção, equipamentos melhores, e isso é sentido pela população diretamente. Que coisa boa. Agora, para se estabelecer uma faculdade de medicina, é necessário ter uma estrutura grande, ampla, vasta e cara. Como vai ser a estrutura da faculdade para que esses estudantes possam aprender na prática o que é ser um médico? Então, foram investidos mais de 20 milhões para a implantação da Faculdade de Medicina em Goiânia. Desde a aquisição de terreno, construção do prédio. O prédio ele foi construído para ser uma faculdade de medicina dentro do modelo pedagógico que a gente trabalha, que é o modelo de PBL, essencialmente PBL, que é aprendizagem baseada em problemas, divisão de grupos em tutorias. Os grupos se dividem, os alunos se dividem em grupos de 10, 12 alunos, discutem problemas. É um modelo de educação diferente. Mas, além disso, toda uma infraestrutura de laboratório, laboratório de anatomia, de habilidades clínicas, morfofuncional, centro de simulação, biotério, a biblioteca, que é comum, o laboratório de informática, com Chromebooks, também auditório, espaços administrativos, enfim. A instituição, ela montou uma infraestrutura já pensando, inclusive, lá na frente. O curso, quando crescer, a gente já está com a estrutura pronta. E, além disso, existem as parcerias público-privadas que dão sustentação para que o curso aconteça, porque a medicina ela não acontece se não tiver integração com a rede de saúde local. Com um hospital, por exemplo. Com um hospital, com as unidades básicas de saúde. Então, como a gente já surgiu da Lei dos Mais Médicos, a gente já vem trabalhando com a Secretaria de Saúde local já há muitos anos. A faculdade está acontecendo agora, mas há anos que a gente vem desenhando e trabalhando para que a gente pudesse começar. Então, isso é uma situação que dá para a gente uma segurança muito grande da formação desse médico.
E a integração vai ser com... Já existe um hospital de grande porte em Goiânia que possa dar sustentação ao trabalho de preparação dos estudantes? Existe em Goiânia, a gente tem o Belarmino, que é um hospital que é um parceiro nosso, além de outros hospitais também privados que entram também dentro do escopo no processo de integralização do curso, desde o momento que os alunos começam, que eles começam com PS, mas logo depois eles entram em ambulatórios, e os ambulatórios exigem também parcerias com outras instituições, com hospitais, e depois o internato. E a gente também tem um diferencial que também vem como contrapartida do Mais Médicos, que é a implantação da residência médica. A instituição já tem que começar com residência, então a gente tem aí que abrir 50 vagas para residentes até o 6º ano do curso, que é a mesma quantidade de alunos. Certo. E perceba que residente é um médico que está indo para lá, ou seja, a gente vai ter mais 50 médicos através desse programa e a gente já começa com as áreas prioritárias. Então, clínica médica, saúde da família e comunidade, obstetrícia, pediatria, cirurgia, ou seja, são residências que vão dar para a população local também uma oferta de serviço diferenciada, e não acontece apenas pela presença do médico lá residente, mas também porque para que esses programas aconteçam, a infraestrutura local tem que estar preparada. Então, muitas vezes, a própria instituição ou o município precisa investir na melhoria de seus equipamentos para que aquela residência aconteça. Porque se não tiver estrutura, o médico não pode continuar a aprendizagem. Não pode continuar. E ele está ali estudando e, como eu disse no início, exige-se que ele tenha ali condição qualitativa de formação. Então, é preciso que tenha bons equipamentos, que tenha uma estrutura adequada, enfim. Veja que é um ciclo de investimento e de crescimento para um município muito grande. Que coisa boa, notícia muito boa para Goiânia, né? Só para quem está em casa entender um pouco, o Diogo fala sobre os médicos residentes, são os médicos que já terminaram o curso, né? Já são formados e precisam fazer, digamos assim, uma pós-graduação, né? Uma especialização numa área específica como essa que você falou, pediatria, né? Cirurgia, ou seja, serão, além dos estudantes que têm que estudar praticando, né? Ou seja, atendendo a população, conhecendo as doenças, os sintomas, as dificuldades, e aí o médico que já é formado, mas vai se especializar naquele problema mais específico, por exemplo. Exatamente, e ele vai para Goiânia. A gente tem que ter as 50 vagas a partir do momento que a gente completar os 6 anos de curso, né? Mas a gente já implementa desde o início e já começa com os programas. E já se tem previsão para a residência começar efetivamente? O processo já está correndo para que a gente inicie e ainda, acho que esse ano, no início do próximo ano, a gente já vai ter residente, como a gente tem na Faculdade de Medicina de Jaboatão dos Guararapes, que é uma outra escola de medicina do grupo aqui. Já programa de residência rodando, e aí nesse caso os mesmos benefícios que a cidade de Goiânia tem, Jaboatão tem também através dessa faculdade que a gente implementou lá. Que coisa boa. Agora, por que a escolha pelo município de Goiânia? Então, dentro do Mais Médicos, a primeira etapa é que haja uma descentralização, né? É uma premissa, mas os municípios precisam concorrer para que possam ter essa faculdade. Então, Goiânia concorreu para que pudesse sediar uma faculdade de medicina e foi preciso apresentar uma condição para que isso acontecesse. Tem que ter uma condição mínima no município, então. De unidade básica de saúde mínima, de quantidade de médicos, porque a gente tem preceptoria, então o aluno tem que ter o suporte da rede local. Tem que ter um médico que já atua ali. Exatamente. Então, a Goiânia conquistou esse espaço e aí depois abriu um processo público para que as instituições de ensino concorressem a essa faculdade. E aí foram várias instituições. Basicamente, a gente apresenta 6 projetos principais e aí a gente foi a instituição ganhadora desse processo, mas de um projeto pedagógico muito bem alinhado, pensando no perfil desse egresso, alinhando o perfil desse egresso de forma a integrar o Sistema Único de Saúde, que é uma das premissas. Como eu disse no início, existe o PS, um componente curricular que vai do 1º ao 8º período, que o aluno está lá. Então a gente apresentou um projeto pedagógico muito redondo, muito coeso, e dentro das premissas do programa, também apresentar um corpo docente de médicos doutores, mestres, com condição de trabalhar a formação desse estudante dentro desse contexto, dentro do perfil que a gente estabeleceu,
com experiência acadêmica e com formação também. Além disso, também uma infraestrutura que fosse adequada. Então, a gente já apresentou a infraestrutura logo no início. Então, anos atrás, a gente já tinha apresentado essa estrutura e a gente ganhou a concorrência a partir do momento que a gente levou isso. E os 3 que eu acho que são os fundamentais, que é os 10% de vagas para alunos bolsistas, que a gente apresentou o projeto, o COAPS, que é esse retorno de 10% de faturamento bruto para o município, né? Mas para o sistema de saúde local, através de contrapartidas, e o programa de residências médicas, que precisam ser implementado também. Então, esses 6 projetos foram apresentados por nós, para uma cidade que já tinha sido escolhida, nós ganhamos e aí começamos agora, mas com tudo já muito bem organizado, porque isso já acontecendo há anos atrás, a gente vem desenhando isso. E que bom que esse projeto está sendo concretizado justamente agora, no momento em que a saúde pública é mais necessária do que nunca, né? Vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a importância de se ter uma faculdade de medicina no município do interior do estado. Não saia daí, a gente volta a falar sobre isso já já. De volta com o Poder e Negócios. A gente continua falando sobre a nova faculdade de medicina que foi inaugurada em Goiânia e já está funcionando, ou seja, já começou a formação de médicos que vão atender aquela região. A gente continua o nosso papo com o Diogo Galvão, que é o diretor acadêmico da FITS, a Faculdade de Tiradentes. Diogo, o que se espera desses médicos que serão formados a partir dessa faculdade, desse curso, numa área tão específica entre o Recife e João Pessoa? Ou seja, se espera que os médicos possam fazer uma grande diferença nessa região, que é a Mata Norte do estado? Isso. A gente espera que, diante de todo o projeto que foi desenhado do curso, com a intenção de fixar médicos, que boa parte desses estudantes, eles acabem se formando, fazendo residência no próprio município e prestando serviço para a comunidade dessa região. A partir do momento que ele conhece a realidade, que ele se interessa, que ele, cria raízes ali, a gente tem uma expectativa de que ele possa dar um retorno para essa comunidade. E a Faculdade de Tiradentes, como você disse agora há pouco, não é a primeira unidade em Pernambuco, né? Já tem essa unidade em Jaboatão, agora em Goiânia, mas a faculdade já tem um histórico de investimentos em várias áreas do Brasil, né? Isso. A FITS e a UNIT, que é a Universidade, Centro Universitário de Tiradentes, eles fazem parte do Grupo Tiradentes. São mais de 59 anos do Grupo Tiradentes, mais de 35 mil alunos, 1.500 professores, programas de lato sensu de especialização em diversas áreas, 12 programas de estrito sensu, que é de mestrado e doutorado, um grupo que investe também em internacionalização. A gente tem um instituto em Boston, na UMass, nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, que promove a internacionalização da gente, porque a gente entende que a nossa premissa é inspirar pessoas a ampliar horizontes. Então a gente tem que ter as pessoas pensando localmente, mas olhando para fora com uma visão de mundo diferenciada. Então é uma instituição que tem esse diferencial, você não vai encontrar outra instituição que tem, um espaço nos Estados Unidos, trabalhando a integração dos nossos alunos com todo o restante do mundo, com várias possibilidades de mobilidade internacional. Isso se estende para os alunos da área de saúde, de medicina, mas também de outros cursos. A gente aqui em Pernambuco tem a UNIT, também em Recife, com cursos na área de saúde, mas também de humanas, engenharia. A universidade ela tem um histórico de investimento importante em diversas áreas, mas vem nos últimos anos se destacando no ensino médico com escolas de medicina. A FITS Goiânia é a 5ª escola médica do grupo. Olha. Então a gente tem em Aracaju, Faculdade de Medicina, em Alagoas, Faculdade de Medicina, em Estância, Faculdade de Medicina, Jaboatão e agora Goiânia. Ou seja, há uma expertise nesse trabalho
E especialmente no Nordeste, né? Especialmente no Nordeste. E a gente entende que precisa investir e crescer cada vez mais aqui mesmo, é uma das premissas do grupo. O grupo ele tem um viés muito qualitativo, então a gente enxerga a educação como um processo contínuo e que é extremamente discutido. Você não tem ideia de como a gente discute as metodologias que precisam ser implementadas em sala de aula, como a gente discute a formação de competências para os nossos alunos, como a gente precisou se reinventar nesse momento de pandemia também, mas a gente já estava pronto, porque a gente já tinha uma integração com o Google, mas de qualquer forma a gente parou 2 semanas, logo que a pandemia começou, parece que foi ontem, mas a gente parou 2 semanas de intensa formação de professores para que a gente pudesse entregar para o aluno algo de fato azeitado, sabe, concreto. Então é uma instituição muito séria e não é à toa que a instituição concorreu aos cursos de medicina e logrou êxito. E diante desse contexto de pandemia que a gente está vivendo, aliás, o mundo inteiro vivendo, isso faz a diferença ou fortalece a missão do grupo justamente na criação de profissionais de saúde com responsabilidade, com o zelo e principalmente a importância dos investimentos em saúde? Sim. A gente percebeu nesse contexto agora que a gente precisa de mais profissionais de saúde, né? E a gente percebeu que a formação da gente tinha que perpassar, além da formação técnica, mas também de questões relacionadas ao comportamento, à atitude, ao equilíbrio, porque foi muito demandado nesse período dos profissionais de saúde, estudantes nossos também, que se voluntariaram para atuar na vacinação, estudantes que também já tinham outra formação na área de saúde, que já estavam atuando na linha de frente, na enfermagem, enfim. A gente viu que foi preciso investir também num outro contexto, além do técnico, para que a gente desse para eles uma sustentação e condição de lidar com tudo isso de uma maneira muito equilibrada, que não é fácil, mas a instituição colocou isso dentro dos seus projetos, investiu ainda mais. E claro, mais profissionais de saúde bem preparados, melhor serviço para a população, que é o que a gente espera. A nossa preocupação é essa, que a gente tenha aí um serviço prestado de qualidade com um profissional que de fato tenha condição de dar o seu melhor ali na frente. Como é que vocês enxergam o município, a região no entorno de Goiânia, daqui a 6 anos, quando os primeiros médicos estiverem se formando? Gente, a gente já sonhou muito ali, viu, de pensar de como vai mudar a dinâmica daquela região. A gente já percebe que vai haver um impacto ali naquela região econômico, imobiliário. Já estão chegando empresas ali construindo casas, apartamentos, para que esses estudantes que venham para cá, eles possam ficar em Goiânia. Então a gente já vê aí um boom nesse aspecto, mas também, principalmente porque muitos deles vão se fixar lá. Então a gente vai ter uma mudança na dinâmica ali na região, com mais serviços sendo prestados, com novos equipamentos de saúde, provavelmente pessoas de outras regiões, a partir do momento que Goiânia consegue abarcar uma quantidade de atendimento maior, de prestar um serviço de melhor qualidade, também outras pessoas vão recorrer, então naturalmente a cidade vai crescer ainda mais em relação a isso. Isso impacta também no atendimento médico das regiões metropolitanas, né? Porque muita gente, quando não tem o atendimento específico em Goiânia, vem para o Recife, vem para Olinda, para Jaboatão talvez, Paulista, ou seja, isso impacta também os grandes centros, né? Muita gente procura atendimento no Recife ou em João Pessoa, porque Goiânia fica exatamente ali no meio, né? Isso, e aí você descentraliza e isso acaba tendo um impacto não apenas local, mas regional, porque aí você tem a possibilidade dessa pessoa não precisar se deslocar tanto para vir para o Recife, por exemplo. Então aí você tem uma mudança bem importante na dinâmica da prestação de serviço ali para aquela localidade. Que coisa boa. São 50 alunos inicialmente, mas esse número vai aumentar? Vai aumentar. Anualmente a gente tem vai ter o processo seletivo, então a gente vai ter os alunos vão, a partir do momento que eles vão progredindo no curso, a gente vai ter ali um número maior de estudantes na instituição e estudantes já inseridos na rede local. Então a gente vai ter aí 50, 100, 150, 200, até o 6º ano com o internato, novos alunos vão entrando. E, se Deus quiser, também com novas vagas mais para frente, ou seja, a gente poder também crescer e ampliar ainda mais a oferta
do curso de medicina para os estudantes daquela região. Acaba que a gente não atinge, a gente atinge principalmente a pessoas, estudantes de Recife, de Pernambuco, dos interiores que procuram a faculdade de medicina, de João Pessoa, está muito próximo ali, é até mais perto de João Pessoa do que de Recife, inclusive tem menos trânsito. É verdade. Mas também na região como um todo, e a gente tem alunos de outros estados também, de outras regiões, do norte, do sudeste, que têm o sonho de estudar medicina e que encontram essa possibilidade conosco. O grupo, ele, por sermos 5 escolas médicas, a gente tem um processo seletivo unificado. Então, o aluno praticamente tem um SISU da própria instituição. Grupo. Então, é muito interessante para um aluno que está fazendo seu cursinho para medicina concorrer e se inscrever no nosso processo, porque ele está concorrendo ali às 5 instituições. E assim como acontece no processo seletivo no SISU, ele vai vendo a nota dele como se encaixa em cada instituição a partir da avaliação que vai existir naquele momento de concorrência para cada unidade. Então, ele tem uma possibilidade maior. Então, a gente acaba atraindo pessoas de outras regiões. Que coisa boa. Isso fortalece muito a nossa capacidade de atração também dos alunos. Com certeza. Diogo, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Boa sorte aí para o grupo. Eu que agradeço. É muito importante a gente divulgar e gritar que a gente tem essa faculdade de medicina lá. A gente está muito feliz por ter começado um projeto que vem de tanto tempo e agora se concretiza. E ver os alunos lá, sabe, para a gente não tem preço. Muito obrigado. Imagino. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo e até semana que vem. Tchau, tchau.